Leonardo tinha tudo: dinheiro, status, poder. Bianca tinha apenas dignidade. Quando ele a convidou para destruí-la, ela apareceu radiante e virou o jogo. Ele perdeu tudo que tinha para ganhar a única coisa que importava. Prepare-se para chorar e aplaudir. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais histórias emocionantes. O escritório no 10º andar da empresa Alvarenga ainda tinha as luzes acesas às 7 da noite. A reunião havia terminado há 1 hora, mas Leonardo Alvarenga permanecia ali com seus 3 melhores amigos, bebendo uísque e falando sobre negócios. Aos 28 anos, Leonardo era o herdeiro natural do império da família, mas para Bruno, Caio e Rodrigo, ele era apenas o amigo que havia se tornado sério demais. "Cara, você está ficando chato", disse Bruno, ajustando a gravata à cara enquanto se servia de mais uma dose. "Quando foi a última vez que você fez algo divertido?" Leonardo riu sem humor. "Divertido? Estou tocando uma empresa de 200 funcionários." "Exato o problema", interrompeu Caio, balançando o copo. "Você virou um robô. Trabalho, reunião, relatório. Cadê o Leonardo que conhecemos? O cara que tinha coragem para qualquer coisa?" Rodrigo se aproximou, o sorriso malicioso que sempre antecedia suas ideias mais questionáveis. "Sabe o que você precisa? De um desafio. Algo que prove que você ainda tem sangue nas veias." "Que tipo de desafio, né?" perguntou Leonardo, o orgulho ferido começando a despertar. "Uma aposta", disse Bruno, os olhos brilhando. R$10.000. O silêncio tomou conta da sala. R$10.000 não era muito dinheiro para qualquer um deles, mas o valor simbolizava algo maior. Era sobre orgulho, sobre provar masculinidade, sobre não ser considerado fraco pelo grupo que o conhecia desde a adolescência. "Que tipo de aposta?" repetiu Leonardo, a vaidade já mordendo a isca. Rodrigo caminhou até a janela panorâmica que dava vista para a cidade. "Sua festa de aniversário é no sábado, certo? 50 convidados da alta sociedade, champanhe francês, toda aquela pompa. E você precisa levar alguém, digamos, socialmente impossível. Alguém que não pertence àquele mundo, e tratar essa pessoa como se fosse sua acompanhante oficial a noite toda." Bruno riu alto. "Imagina a cara da Patrícia Bittencourt quando vir você com uma... sei lá, uma vendedora de loja?" "Não", disse Caio, o sorriso ficando mais cruel. "Tem que ser alguém mais ousado. Alguém que realmente cause constrangimento." Foi nesse momento que a porta do escritório se abriu discretamente. Uma mulher de uniforme azul claro entrou empurrando um carrinho de limpeza. Bianca Oliveira, 26 anos, trabalhava na empresa há 2 anos. Leonardo a conhecia de vista. Era a faxineira que limpava seu escritório, mas nunca havia dirigido uma palavra a ela. "Com licença", murmurou Bianca, mantendo os olhos baixos. "Posso voltar mais tarde se..." Leonardo nem olhou. Para ele, funcionários da limpeza eram parte do cenário, como o ar-condicionado ou a impressora. Mas seus amigos a viram e sorriram como predadores. "Perfeita", sussurrou Rodrigo, apontando discretamente. Bianca Oliveira havia aprendido a ser invisível por necessidade. Nos 2 anos trabalhando na empresa Alvarenga, desenvolveu a habilidade de limpar, organizar e circular pelos corredores sem chamar atenção. Era uma questão de sobrevivência profissional e principalmente de necessidade financeira urgente. Formada em administração 3 anos antes, pela faculdade particular que conseguiu pagar com muito sacrifício, Bianca havia perdido o emprego em um escritório de contabilidade durante a crise econômica. As contas não param de chegar quando se está desempregada, especialmente quando se tem uma mãe diabética que precisa de insulina cara. O trabalho de faxineira na Alvarenga surgiu como salvação temporária que se tornou permanente.
Durante esses 2 anos de circulação invisível pelos corredores, Bianca havia observado muito sobre aquele mundo. Sabia como os executivos se comportavam, como falavam, quais códigos sociais usavam. Não por admiração, mas por autodefesa, entender o ambiente onde trabalhava a ajudava a se manter empregada. Enquanto passava o pano na mesa de reuniões onde os 4 homens conversavam, ela podia ouvir cada palavra, mas fingia não escutar. Havia aprendido que os patrões falavam mais livremente quando achavam que ela não existia. Geralmente eram conversas sobre negócios, mulheres ou viagens caras. Naquela noite era diferente. "A faxineira", disse Bruno, apontando discretamente para ela como se escolhesse um item em uma vitrine. "É perfeita para a aposta. Imagina ela entrando no salão da sua casa." Leonardo finalmente prestou atenção em Bianca. Cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo prático, sem maquiagem, uniforme que escondia qualquer traço de personalidade. Ela era a definição de comum, ordinária. Exatamente o oposto do que se esperaria em uma festa da alta sociedade. "Vocês estão falando sério?" perguntou Leonardo, mas o tom já indicava interesse. "Absolutamente", disse Caio. R$ 10.000 se você conseguir levar ela para sua festa e tratar como acompanhante a noite toda. Conversar, apresentar para as pessoas, dançar, vender o personagem completamente. "E quando ela descobrir que foi só para humilhá-la?" perguntou Rodrigo, rindo baixinho. "Imagina a cara de desespero." Bianca sentiu o estômago se contrair, mas continuou limpando como se não tivesse escutado nada. O coração batia mais rápido, misturando raiva, humilhação e uma estranha determinação que ela mesma não compreendia ainda. "Quais são as regras exatas?" perguntou Leonardo, o orgulho ferido falando mais alto que qualquer escrúpulo. "Simples", disse Bruno. "Você a convida oficialmente. Ela fica a noite toda. Você trata como acompanhante real, não como funcionária. Se ela sair constrangida antes do fim, ou se você não conseguir manter a farsa, perde a aposta." "Topo", disse Leonardo, estendendo a mão. Bianca terminou de limpar e saiu em silêncio, levando consigo cada palavra. Na manhã seguinte, Bianca chegou à empresa como sempre. Às 6 da manhã, entrada dos fundos, uniforme impecável e expressão serena que escondia a tempestade de pensamentos da noite anterior. Havia passado horas acordada, processando cada palavra da conversa que ouviu. A princípio sentiu apenas humilhação, depois raiva, mas ao amanhecer, algo diferente havia nascido dentro dela, uma determinação fria. Leonardo chegou às 8 em ponto, como de costume. Diferente dos outros dias, ele não passou direto pela recepção do 10º andar. Parou e olhou ao redor, procurando por alguém específico. Quando viu Bianca organizando produtos de limpeza no armário, caminhou em sua direção com passos calculados. "Você... Como é mesmo seu nome?" perguntou, embora já soubesse a resposta. Havia consultado a ficha dela nos recursos humanos. "Bianca Oliveira", respondeu ela, sem levantar os olhos. Era a primeira vez em 2 anos que ele perguntava seu nome. "Bianca, certo. Pode vir ao meu escritório por um momento?" O coração de Bianca acelerou, mas por motivos diferentes dos que Leonardo imaginava. Seguiu-o em silêncio até a sala onde, na noite anterior, sua vida havia se tornado objeto de diversão. Leonardo fechou a porta e fez um gesto para que ela se sentasse. Bianca permaneceu de pé, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, postura que havia praticado para parecer submissa. "Este sábado é meu aniversário", começou Leonardo, o tom ensaiado de quem decorou um discurso. "Estou fazendo uma festa na minha casa, uma coisa elegante, sabe? Amigos, família, pessoas importantes dos negócios." Bianca apenas assentiu, fingindo não saber onde aquilo ia dar. E eu estava pensando,
A empresa tem uma política de valorização dos funcionários. Seria interessante ter representantes de diferentes níveis da empresa presentes, para mostrar que somos uma família, entende? A mentira saía com facilidade bem lubrificada. Leonardo havia passado parte da manhã criando uma justificativa que soasse minimamente decente para sua própria consciência. Você gostaria de ir à festa? Como minha convidada especial. O silêncio que se seguiu foi calculado. Bianca processava as palavras, lembrando-se da conversa da noite anterior. Sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia que era uma piada elaborada. Sabia que seria humilhada. Mas também sabia que estava cansada de ser tratada como invisível. Que tipo de festa? Perguntou, surpreendendo a si mesma com a firmeza da voz. Formal. Vestido de gala, essas coisas. Mas não se preocupe, tenho certeza de que você dará um jeito. Obrigada pelo convite, disse ela, interrompendo-o. Estarei lá. E saiu da sala, deixando Leonardo momentaneamente desconcertado. Ele havia esperado hesitação, perguntas sobre roupa, talvez até recusa que exigiria insistência. Não esperava aquela aceitação direta e digna. O apartamento onde Bianca morava com a mãe ficava a 1h30 de ônibus da empresa. 2 quartos pequenos, sala que servia também como cozinha e um banheiro onde o chuveiro funcionava apenas com água morna. Mas era lar, e Dona Rosa sempre conseguia fazer com que parecesse acolhedor, mesmo nos tempos mais difíceis. Mãe, preciso te contar uma coisa, disse Bianca naquela noite, enquanto preparava a insulina que Dona Rosa tomava após o jantar. Pode falar, filha. Fui convidada para uma festa elegante do meu patrão. Dona Rosa, 52 anos, parou de mexer o chá e olhou para a filha. Em seus olhos havia a sabedoria de quem criou uma filha sozinha e conhecia cada nuance de sua expressão. Sabia quando Bianca estava escondendo algo. Que tipo de festa? E por que você está com essa cara? Bianca hesitou. Não podia contar sobre a aposta. Seria humilhante demais para ambas, mas também não conseguia mentir completamente para a mãe. É uma festa da alta sociedade. Ele disse que quer pessoas diferentes lá, para mostrar que valoriza todos os funcionários. Dona Rosa tomou um gole do chá, os olhos estudando o rosto da filha. E você quer ir? Sim, quero. A verdade saiu com mais força do que Bianca esperava. Por quê? A pergunta simples abriu uma comporta emocional. Bianca sentou-se na cadeira ao lado da mãe e pela primeira vez em muito tempo foi completamente honesta. Porque estou cansada, mãe. Cansada de ser invisível, cansada de limpar o chão onde outros pisam sem nem olhar para mim. Cansada de me esconder, de me fazer pequena, de aceitar que meu lugar é sempre nos bastidores. E você acha que uma festa vai mudar isso? Não sei, mas vai me mostrar algo importante. O quê? Que eu ainda existo, que eu ainda tenho valor. Dona Rosa sorriu, o tipo de sorriso que mistura orgulho e preocupação maternal. Então você vai precisar de um vestido. Mãe, nós não temos dinheiro para vestido caro. Quanto você tem guardado? Bianca hesitou. Nos últimos 8 meses, havia conseguido economizar R$ 800. Era seu fundo de emergência, guardado religiosamente para alguma crise médica da mãe ou algum imprevisto grave com o apartamento. R$ 800. Use tudo. Mãe, esse dinheiro é para suas emergências médicas. Filha, disse Dona Rosa, segurando as mãos de Bianca com carinho. Às vezes descobrir quem somos é a maior emergência de todas. Você é formada, inteligente, trabalhadora, bonita. Se alguém não conseguir ver isso, o problema não é seu. E se eu gastar tudo e você precisar de remédio extra este mês? Dona Rosa sorriu com ternura.
Filha, eu vivi 52 anos. Aprendi que existem coisas mais importantes que remédio. Uma delas é ver minha filha lembrar do próprio valor. Na sexta-feira de manhã, Bianca pediu dispensa no trabalho alegando consulta médica da mãe. Não era mentira completamente. Ela considerava aquilo um tratamento urgente para sua autoestima ferida. Às 9 da manhã, estava no shopping popular do centro da cidade, com os R$ 800 na carteira e uma determinação que não sentia há anos. A primeira parada foi em uma loja de roupas femininas, com preços acessíveis, mas peças bem feitas. Bianca nunca havia comprado um vestido caro. Suas roupas vinham de liquidações ou promoções de fim de estação. Mas naquele dia, ela queria algo que a fizesse sentir-se especial. "Posso ajudar?" perguntou a vendedora, uma mulher de meia-idade que olhou para Bianca sem julgamento. "Preciso de um vestido para uma festa elegante, algo que me faça sentir confiante." A vendedora sorriu com compreensão. "Querida, vestido não faz milagre, mas pode ajudar você a mostrar quem já é por dentro." Depois de experimentar 8 vestidos diferentes, Bianca encontrou o que procurava. Azul marinho, tecido que acompanhava suas curvas sem ser vulgar, comprimento elegante na altura dos joelhos, decote discreto mas feminino. Custava R$ 450, mais da metade de suas economias. "Fica perfeito em você", disse a vendedora, "mas precisa de um sapato à altura." Mais R$ 120 em uma sandália de salto médio, confortável, mas elegante. R$ 230 restantes. A próxima parada foi o salão de beleza do seu Antônio, no bairro onde morava. Antônio cortava cabelo há 30 anos e conhecia Bianca desde criança. Quando ela explicou o que precisava, os olhos dele brilharam de empolgação. "Menina, você vai ficar uma rainha. Sempre soube que tinha essa beleza escondida esperando para aparecer." 2 horas depois, Bianca mal se reconhecia no espelho. O cabelo, antes sempre preso em rabo de cavalo prático, agora caía em ondas suaves pelos ombros. A maquiagem, feita pela filha de seu Antônio, realçava seus olhos castanhos, naturalmente expressivos, e dava um brilho saudável à pele. "Quanto fico devendo?" perguntou, temendo a resposta. R$ 60, disse seu Antônio. "E olha que estou cobrando caro porque sei que você vai arrasar por aí." Voltando para casa, Bianca parou em uma pequena loja de bijuterias e comprou um par de brincos discretos de pérola. R$ 20. Sobrava exatamente R$ 150, o suficiente para transporte e alguma emergência. Em casa, experimentou o conjunto completo. Quando se olhou no espelho do quarto, teve que segurar a emoção. A mulher que a encarava de volta não era a faxineira invisível da empresa alvarenga. Era Bianca Oliveira, administradora, filha dedicada, mulher forte que havia decidido mostrar ao mundo quem realmente era. "Meu Deus do céu", murmurou Dona Rosa da porta do quarto. "Minha filha, você está deslumbrante." "Estou mesmo?" Sempre esteve, só não deixava ninguém ver. A mansão da família Alvarenga ocupava um quarteirão inteiro no bairro mais nobre da cidade. Jardins paisagísticos, fonte central, uma entrada principal com colunas de mármore que parecia saída de filme americano. Era ali que Leonardo cresceu, cercado de luxo e das expectativas que vêm com o sobrenome. No sábado à tarde, a casa estava em movimento frenético. Decoradores ajustavam os arranjos florais. Garçons uniformizados organizavam as mesas com precisão militar. E o chefe contratado supervisionava cada detalhe do buffet no salão principal. Leonardo observava tudo de seu quarto, no segundo andar, ajustando o smoking pela 3ª vez. Nos últimos 2 dias, ele havia tentado não pensar muito na aposta.
mas sempre que se lembrava do convite feito a Bianca, sentia algo estranho no estômago. Não era exatamente culpa, afinal, ela havia aceitado por livre vontade, mas também não era a empolgação que esperava sentir. Talvez fosse apenas ansiedade pré-festa, ou talvez fosse o olhar nos olhos de Bianca quando ela aceitou o convite. Havia algo ali que ele não conseguia decifrar. «Nervoso?» perguntou Bruno, entrando no quarto com uma taça de champanhe na mão e o sorriso confiante de sempre. «Por que estaria? Sei lá, a primeira vez levando uma pessoa comum para esse tipo de evento», disse Bruno, escolhendo as palavras. «Imagino que seja território inexplorado». Leonardo ajustou a gravata sem responder. Por algum motivo, a piada não lhe soava tão engraçada quanto 2 dias antes. «Vocês têm certeza de que isso é uma boa ideia?» perguntou, surpreendendo a si mesmo. «Agora é tarde para recuar», disse Caio, juntando-se a eles no quarto. Rodrigo está lá embaixo comentando com alguns convidados sobre a surpresa especial da noite. «Oh, ele fez o quê?» «Relaxa, Leonardo. Ninguém sabe dos detalhes, só criou expectativa». Bruno deu uma palmada no ombro do amigo. «Vai ser divertido. A menina vai ganhar uma noite de luxo que nunca mais vai esquecer. Você vai ganhar R$ 10.000 e uma história para contar. Todo mundo sai ganhando». Leonardo se dirigiu à janela que dava vista para a entrada principal. Alguns convidados já começavam a chegar. Carros importados despejavam mulheres com vestidos que custavam fortunas pequenas e homens usando relógios que valiam apartamentos. Em que mundo ele estava metendo uma funcionária que ganhava salário mínimo? A pergunta veio do nada e o incomodou mais do que deveria. «Sabe que mais?» disse Bruno, percebendo a hesitação do amigo. «Se você está com medo de que seja constrangedor demais, a gente pode diminuir a pressão. Nada de comentários maldosos na frente dela». «Não é medo», disse Leonardo rapidamente. «É só estratégia social». Mas não era estratégia e ele sabia disso. Foi nesse momento que o interfone tocou. A voz do porteiro ecoou pelo quarto. «Senhor Leonardo, a senhorita Bianca chegou». O salão principal da mansão Alvarenga estava no seu auge quando Bianca atravessou a entrada. 50 pessoas elegantemente vestidas circulavam entre taças de champanhe francês e canapés servidos por garçons silenciosos. Conversas sobre viagens à Europa, fusões empresariais e fofocas da alta sociedade criavam um burburinho constante e sofisticado, até o momento em que ela entrou. O silêncio não foi dramático como em filmes. Foi mais sutil, mas igualmente poderoso. Um abaixamento gradual do volume de conversas, rostos se virando discretamente, olhares curiosos se prolongando mais do que o socialmente aceitável. Bianca caminhava com passos medidos, a postura naturalmente ereta que desenvolve quem trabalha com o corpo. O vestido azul marinho desenhava sua silhueta com elegância simples, sem ostentação. Os cabelos soltos balançavam suavemente a cada movimento. Ela não olhava para os lados com insegurança ou deslumbramento. Olhava para frente, como quem sabia exatamente onde estava indo. Do alto da escada de mármore, Leonardo a viu e sentiu algo completamente inesperado. Confusão total. Aquela não era a faxineira de uniforme que passava despercebida pelos corredores da empresa. Não era a mulher comum que ele havia escolhido para uma aposta. Era alguém diferente. Ela estava bonita, não apenas arrumada ou apresentável para a ocasião. Era genuinamente atraente, com uma beleza natural que nenhum dos tratamentos caros ao redor conseguiam fabricar. Mais que isso, havia algo em sua presença que comandava a atenção sem pedir por ela. «Nossa!» sussurrou Patrícia Bittencourt para a amiga ao lado, sem conseguir disfarçar a surpresa na voz. «Quem é essa mulher? Não conheço essa família». «Também não», respondeu a outra, estudando Bianca com olhos analíticos.
Mas olha a postura dela. Definitivamente tem classe. No bar, dois empresários que conversavam sobre mercado imobiliário pausaram mid-conversa para observar. Na área do buffet, pequenos grupos de mulheres cochichavam tentando identificar a recém-chegada. Bianca percebeu a atenção, mas não se intimidou. Durante 2 anos, observando aquele mundo de fora, ela havia aprendido os códigos básicos: como andar, como cumprimentar, como sorrir educadamente, sem parecer ansiosa por aprovação. Leonardo desceu a escada, cada degrau aumentando sua confusão interna. Onde estava o constrangimento que deveria sentir? Onde estava a diversão da situação? Tudo o que conseguia sentir era uma estranha mistura de surpresa e algo que não queria nomear. Bianca, disse quando chegou perto dela, a voz saindo mais respeitosa do que planejava. Leonardo, ela respondeu, sorrindo com serenidade ensaiada. Obrigada pelo convite, sua casa é linda. Eles se cumprimentaram formalmente, mas algo no ar havia mudado. A festa recomeçou gradualmente, mas um novo centro de interesse havia se estabelecido. Leonardo olhou ao redor e percebeu que havia esquecido completamente de pensar em uma coisa. Como exatamente funcionaria aquela aposta? A reação dos convidados foi um estudo fascinante em dinâmica social. Bianca havia quebrado um código não escrito daquele ambiente, o de que pessoas comuns eram facilmente identificáveis, e cada grupo processava isso de maneira diferente. Os homens olhavam com admiração mal disfarçada. Estava claro que não esperavam encontrar uma mulher tão elegante e atraente em uma festa que frequentavam por obrigação social há anos. Alguns sussurravam entre si, tentando descobrir de qual família influente ela vinha, qual universidade havia frequentado, qual sua conexão com os Alvarenga. As mulheres reagiam com curiosidade tensa. Patrícia Bittencourt, que se considerava a autoridade social não oficial daquele círculo, não conseguia esconder a irritação crescente. Aquela desconhecida estava recebendo mais atenção genuína em 10 minutos do que ela conseguira em 2 horas de networking calculado. Querida, disse Margarete Coelho, esposa de um empresário do ramo imobiliário, aproximando-se de Bianca com um sorriso que não chegava aos olhos. Não nos conhecemos ainda. Sou Margarete. Bianca Oliveira, respondeu Bianca, estendendo a mão com naturalidade aprendida em 2 anos, observando aquele ritual. Oliveira, não me é familiar. De onde você é, querida? Era a primeira armadilha social. A pergunta aparentemente inocente que, na verdade, investigava classe, origem, direito de estar ali. Do bairro Jardim América, respondeu Bianca, sem hesitar. Era um bairro popular e ela não fez questão de esconder ou inventar uma origem mais sofisticada. Margarete arqueou as sobrancelhas, claramente confusa. Como alguém do Jardim América estava vestida com tanta elegância em uma festa dos Alvarenga? E como conheceu nosso querido Leonardo? Continuou o interrogatório disfarçado. Trabalho na empresa da família há 2 anos, disse Bianca, mantendo o tom neutro e educado. A confusão de Margarete se intensificou. Bianca falava corretamente, tinha postura impecável, se vestia adequadamente, mas trabalhava na empresa? Em que posição? Era filha de algum fornecedor importante? Gerente de algum setor? Leonardo, que observava a cena de alguns metros de distância, se aproximou instintivamente. Algo dentro dele não queria que Bianca fosse submetida àquele tipo de dissecação social que conhecia bem. Margarete, disse ele, colocando-se discretamente ao lado de Bianca. Vejo que já conheceu minha convidada. A palavra convidada ecoou no pequeno círculo que havia se formado ao redor deles. Leonardo não havia planejado o peso que colocou na palavra, mas saiu com uma formalidade que estabelecia território. Convidada especial, imagino, disse Margarete, testando os limites.
Sem dúvida, respondeu Leonardo, e por um momento esqueceu completamente por que havia dito aquilo. A palavra saiu com naturalidade que o surpreendeu. Bianca olhou para ele com surpresa genuína. Aquela não era a reação que esperava do homem que a havia convidado como objeto de piada. Do outro lado do salão, Bruno observava a cena com crescente desconforto. Por que Leonardo estava protegendo a vítima da própria aposta? Do outro lado do salão, Bruno observava Leonardo com crescente inquietação. O plano havia sido simples. Leonardo faria o papel de anfitrião educado, Bianca se sentiria deslocada, e todos teriam uma história engraçada para contar. Mas algo estava acontecendo que não estava no roteiro. Leonardo parecia genuinamente confortável conversando com Bianca. Não havia sinais do constrangimento divertido que Bruno esperava ver. Interessante desenvolvimento, murmurou Rodrigo, aproximando-se de Bruno com 2 taças de champanhe e um sorriso mais cruel do que antes. Nosso amigo está levando a representação muito a sério. Ou será que não é mais representação? Bruno sentiu um desconforto crescer. Havia algo no tom de Rodrigo que o incomodava. Uma satisfação maliciosa que ia além da brincadeira combinada. Do outro lado do salão, Patrícia Bittencourt, ainda irritada por ter sido eclipsada pela chegada de uma desconhecida, decidiu que era hora de testar os limites daquela intrusa. Bianca, querida, disse ela, aproximando-se com o sorriso afiado que suas amigas conheciam bem. Que vestido lindo! Onde conseguiu? Não reconheço o estilista. A pergunta vinha carregada de veneno disfarçado. No círculo social de Patrícia, vestidos tinham pedigree, marcas importantes, estilistas conhecidos, lojas exclusivas. Bianca sentiu o peso da pergunta, mas manteve a calma. Comprei em uma loja no centro, disse com simplicidade. Não é de estilista famoso, mas achei que ficava bem em mim. O grupo ao redor ficou ligeiramente tenso. A resposta honesta de Bianca havia criado um momento socialmente desconfortável. Ah, disse Patrícia, o sorriso ficando mais forçado. Que autêntico da sua parte. Leonardo observava a cena e sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Sabia que aquilo era parte da brincadeira. Colocar Bianca em situações socialmente desconfortáveis. Mas por algum motivo não conseguia mais achar graça. Patrícia, disse ele, e sua voz saiu mais séria do que pretendia. Bianca tem um gosto excelente. Elegância não tem a ver com preço, não é mesmo? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar no que estava fazendo. Não era parte do plano defender Bianca. Era para observar, talvez até rir discretamente dos constrangimentos. Patrícia ficou momentaneamente sem resposta. Claro, disse ela recuando. Que bobagem minha. Com licença. Quando Patrícia se afastou, Bianca olhou para Leonardo com uma surpresa genuína que ele sentiu como um peso no peito. Obrigada, disse ela simplesmente. De nada, respondeu ele, e percebeu que havia falado completamente sério. Do bar, Bruno observava com crescente preocupação. Rodrigo, ao contrário, sorria como se tivesse visto exatamente o que esperava. Aquilo não estava indo conforme qualquer um deles havia planejado. Posso te oferecer algo para beber? Perguntou Leonardo, querendo se afastar do grupo que ainda os observava. Precisava de um momento para processar o que acabara de acontecer. Por favor, respondeu Bianca. Eles caminharam até o bar. Leonardo sabia que deveria estar se divertindo com a situação, mas tudo o que sentia era uma confusão crescente. A aposta parecia cada vez mais distante da realidade. Primeira vez em uma festa assim? Perguntou, tentando voltar ao roteiro original. Sim, disse Bianca simplesmente. Muito diferente do que estou acostumada. E como está sendo? Constrangedor? Intimidante? Leonardo esperava que ela dissesse que sim, que se sentia deslocada. Era isso que a aposta previa. Mas Bianca considerou a pergunta seriamente. Interessante, disse ela.
As pessoas são curiosas sobre quem pertence e quem não pertence, mas isso não é muito diferente de qualquer ambiente de trabalho. A resposta o surpreendeu pela maturidade. O que você quer dizer? Todo lugar tem suas hierarquias e códigos. Aqui é apenas mais óbvio. Leonardo a observou enquanto ela falava. Havia uma perspicácia em Bianca que ele não havia antecipado. Ela não estava sendo intimidada pelo ambiente, estava analisando-o. E você? Gosta desse aspecto hierárquico? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém nunca havia questionado diretamente se ele gostava do mundo em que cresceu. Nunca pensei muito sobre isso, admitiu. É o que sempre conheci. Deve ser confortável ter certeza do seu lugar, disse Bianca sem ironia. Eu passei os últimos anos tentando encontrar o meu. Por quê? Bianca hesitou, depois decidiu por honestidade. Estudei administração, mas a crise tirou meu emprego. Agora trabalho em algo que preciso fazer, não que escolhi fazer. Fico entre mundos. Leonardo sentiu algo que não conseguia nomear. Uma mistura de desconforto e admiração. Desconforto porque nunca havia pensado nas dificuldades reais que pessoas como Bianca enfrentavam. Admiração porque ela havia encontrado uma solução prática sem se vitimizar. Por que não procurou outro emprego na área? Tentei, mas experiência é difícil de conseguir quando você fica desempregada no meio de uma recessão. A resposta simples carregava tanto peso que Leonardo se sentiu inadequado. Em seu mundo, problemas se resolviam com telefonemas e conexões. E agora? Ainda quer voltar? Todo dia, disse ela, sorrindo pela primeira vez na conversa. Mas por enquanto, estou grata por ter trabalho. Leonardo olhou para ela, realmente olhou, e percebeu que estava tendo a primeira conversa genuína em meses. E isso não era parte de nenhuma aposta. Era algo completamente diferente. Você deve achar tudo isso muito superficial, disse Leonardo, gesticulando discretamente para o salão ao redor, onde conversas sobre carros caros e viagens de luxo dominavam o ambiente. Não superficial, respondeu Bianca pensativa, só focado em coisas diferentes das minhas preocupações. Quais são suas preocupações? Básicas, renda estável, saúde da minha mãe, manter o apartamento. Ela parou, percebendo que talvez estivesse sendo pessoal demais. Desculpe, deve parecer muito simples perto dos seus problemas. Não, disse Leonardo, e percebeu que estava sendo completamente honesto. Na verdade, seus problemas parecem mais reais. Bianca o estudou. Como assim? Meus problemas são sobre crescimento de lucros, expansão de mercados, expectativas familiares, importantes, mas abstratos. Os seus são sobre sobrevivência, família, propósito. São mais humanos. Era a primeira vez que Leonardo articulava aquela percepção, e isso o surpreendeu. Sua família? Você cuida de alguém? Perguntou ele. Minha mãe, diabetes, medicação cara, é só nós duas. Leonardo assentiu, mas sabia que não conseguia realmente compreender o peso daquela responsabilidade. E suas responsabilidades? Perguntou Bianca. Deve ser pressão, carregar as expectativas de uma empresa, de uma família. A observação o atingiu pela precisão. Como você sabe disso? Observo as pessoas. Nos últimos 2 anos, vi como você trabalha, como se comporta. Você carrega muito peso nos ombros. E o que mais você observou? Leonardo descobriu que genuinamente queria saber como ela o via. Que você é competente e dedicado, mas às vezes parece isolado, como se tivesse que manter distância para manter autoridade. O comentário o deixou desconfortável pela precisão. Vem com o cargo. Vem com a escolha, corrigiu ela gentilmente. Autoridade não precisa significar isolamento. Leonardo ficou em silêncio, processando a observação.
Aquela mulher que ele havia convidado como objeto de diversão estava oferecendo insights que nenhum consultor caro havia fornecido. Você é muito observadora. Quando você é invisível, aprende a ver as pessoas como realmente são, não como se apresentam. E como eu realmente sou. Bianca sorriu. Melhor do que você pensa, mas talvez não tão diferente do que tem medo de ser. A resposta o atingiu profundamente. Havia algo em Bianca que o fazia querer ser honesto, querer ser melhor. Isso não tinha nada a ver com apostas ou brincadeiras. Do outro lado do salão, Bruno observava a conversa intensa com desconforto crescente. Leonardo não estava mais representando, estava genuinamente envolvido. E isso mudava tudo. A música ambiente mudou para algo mais suave. Alguns casais se dirigiram para a área de dança no centro do salão. "Você dança?" perguntou Leonardo impulsivamente. Bianca hesitou. "Não muito bem. Nem eu", mentiu ele, tentando diminuir a pressão. "Mas a música está boa." Na pista, Leonardo colocou uma mão na cintura de Bianca. Ela pousou a sua em seu ombro e começaram a se mover suavemente. Era simples, mas havia uma intimidade na proximidade que Leonardo não havia antecipado. Enquanto dançavam, uma parte de sua mente tentava lembrar que aquilo era parte de uma aposta, que ele deveria estar observando para contar aos amigos depois. Mas outra parte, uma parte cada vez maior, estava completamente absorta no momento. "Você mentiu", disse Bianca depois de alguns passos. "Dança muito bem." "Aulas obrigatórias", admitiu Leonardo. "E você também mentiu. Está se saindo perfeitamente." "Observação", disse ela. 2 anos vendo como as pessoas se movem." Eles dançaram em silêncio por alguns momentos. Leonardo estava consciente de cada ponto onde seus corpos se tocavam, da forma como ela se movia com graça natural. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?", disse Bianca. "Claro. Por que me convidou realmente?" A pergunta atingiu Leonardo como um soco no estômago. Por um momento, havia esquecido completamente da mentira original, da crueldade do convite. "É complicado", disse ele, ganhando tempo. "A maioria das verdades é." Leonardo sabia que não podia contar a verdade sobre a aposta, mas também percebeu que não conseguia mais sustentar a mentira original. "Eu queria conhecê-la melhor", disse finalmente, e percebeu que havia se tornado verdade em algum momento da noite. "Conhecer a faxineira?", perguntou Bianca, sem malícia, mas com percepção aguçada. "Conhecer você, Bianca." Ela o estudou enquanto dançavam, procurando sinais de mentira. O que viu a confundiu. Havia sinceridade ali, mas também algo que parecia culpa. "Há algo que você não está me contando", disse ela. Era uma afirmação, não uma pergunta. Leonardo não respondeu, mas a forma como sua expressão mudou confirmou as suspeitas de Bianca. Algo estava acontecendo que ela não entendia completamente. A música terminou, mas eles continuaram parados ali, olhando um para o outro. Leonardo sabia que havia cruzado uma linha. O que havia começado como uma aposta cruel havia se tornado algo real. E isso o aterrorizava tanto quanto o encantava. Do bar, Bruno observava com expressão preocupada. Rodrigo, ao contrário, sorria com satisfação crescente. Era hora de acelerar as coisas. "Leonardo!" A voz de Bruno cortou o momento. "Desculpe interromper, mas preciso falar com você." Leonardo se afastou de Bianca relutantemente, sentindo como se estivesse sendo arrancado de algo importante. "Com licença", disse a ela. "Volto em 1 minuto." Bruno o puxou para um canto mais reservado, onde Caio os esperava com expressão tensa. "O que diabos você está fazendo?", sussurrou Bruno. "Cumprindo minha parte da aposta", disse Leonardo, mas havia defensividade em sua voz. "Não, você não está", disse Bruno, estudando o rosto do amigo.
Você está tratando ela como se gostasse dela de verdade. Leonardo abriu a boca para negar, mas as palavras não saíram. Como poderia explicar algo que ele mesmo não entendia? Olha, disse Caio, tentando ser prático, se você está se divertindo com a representação, tudo bem. Mas não confunda teatro com realidade. E se não for teatro? Perguntou Leonardo, surpreendendo a todos. Bruno e Caio o encararam como se ele tivesse dito algo em língua estrangeira. Leonardo, disse Bruno lentamente, você está falando de uma faxineira, uma funcionária. E daí? E daí que você é Leonardo Alvarenga? Você tem responsabilidades, expectativas, uma reputação a manter. Desde quando você se importa tanto com minha reputação? Bruno hesitou. A verdade era que ele estava começando a se sentir desconfortável com toda a situação. Vendo como Bianca se comportava, como falava inteligentemente com os outros convidados, como Leonardo genuinamente parecia interessado, a brincadeira não parecia mais engraçada. 10.000 reais, Leonardo, disse Caio. E mais importante, você deu sua palavra. Leonardo olhou para onde Bianca estava, conversando educadamente com outro casal. Ela parecia completamente à vontade, mas ele sabia que isso era uma fachada corajosa. E se eu não me importar mais com os 10.000 reais? Então, você se importa com o que acontece quando a noite terminar e ela descobrir a verdade? Perguntou Bruno, e havia algo quase gentil em sua voz. A pergunta atingiu Leonardo como uma punhalada, porque ele sabia que Bruno estava certo. Em algum momento, Bianca descobriria sobre a aposta. E quando isso acontecesse, tudo o que havia se desenvolvido entre eles seria destruído. Ela não pode descobrir, disse ele, mais para si mesmo. Não pode, ou não deve? Perguntou Caio. Leonardo não soube responder. Voltou para junto de Bianca carregando um peso no peito que não conseguia nomear. A culpa estava crescendo, mas junto com ela, algo mais forte. A certeza de que estava se apaixonando por uma mulher que ele havia convidado para humilhar. Tudo bem? Perguntou Bianca quando Leonardo voltou, notando a tensão em seu rosto. Perfeitamente, disse ele, mas ela percebeu que não era verdade. Seus amigos parecem preocupados com alguma coisa. Leonardo sentiu o estômago apertar. Não é nada importante. Eles foram interrompidos por Dr. Mendoza, que se aproximou com curiosidade genuína. Bianca, não é? Estava pensando na nossa conversa anterior. Você mencionou otimização de processos. Em que área você trabalha exatamente? Leonardo ficou tenso, mas Bianca respondeu com naturalidade. Atualmente trabalho na manutenção e organização de ambientes corporativos. Você observa muito sobre eficiência quando trabalha nos bastidores. Não era mentira, exatamente, mas também não era a verdade completa. Leonardo admirou a forma diplomática como ela havia contornado a pergunta. Interessante perspectiva, disse Dr. Mendoza. A visão de quem realmente vê os processos funcionarem no dia a dia. Quando o Dr. Mendoza se afastou, Leonardo olhou para Bianca com uma mistura de admiração e culpa crescente. Você é muito inteligente, disse ele. Inteligente ou evasiva? As duas coisas, e isso me impressiona. Bianca o estudou. Leonardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está se comportando como se tivesse algum conflito interno. Como se parte de você quisesse estar aqui comigo e parte não. A observação o atingiu com precisão cirúrgica. Por que você diz isso? Porque eu faço a mesma coisa. Parte de mim está adorando estar aqui, conversando com você, me sentindo vista. Mas parte de mim sabe que isso é temporário, que amanhã volto para a minha vida real. Leonardo sentiu como se ela tivesse posto o dedo na ferida. E como você lida com isso? Tentando aproveitar o momento sem criar expectativas impossíveis.
A sabedoria na resposta dele o desarmou. Aqui estava uma mulher que entendia perfeitamente a natureza temporária da situação, que não estava criando fantasias românticas, que simplesmente estava sendo genuína no momento presente. E isso tornava sua própria desonestidade ainda mais insuportável. Bianca, começou ele, mas não sabia como continuar. Sim? Você é uma pessoa especial. Ela sorriu, mas havia algo melancólico no sorriso. Você também. Mas pessoas especiais nem sempre pertencem ao mesmo mundo. A frase carregava uma aceitação madura que partiu o coração de Leonardo. Ela já havia entendido que aquilo era uma noite única, uma exceção, não o início de algo permanente. Mas para ele, havia se tornado o início de tudo. Conforme a noite avançava, Leonardo observava fascinado como Bianca navegava as conversas. Ela não tentava fingir conhecimento que não tinha, mas contribuía com perspectivas únicas baseadas em observação e experiência prática. Com Márcia Santos, dona de uma cadeia de escolas, ela falou sobre a importância do ambiente físico no aprendizado, algo que havia notado observando diferentes escritórios que limpava. É interessante, disse Márcia, como você percebe detalhes que a maioria dos educadores não considera. Quando você trabalha nos bastidores, vê como o ambiente afeta as pessoas, respondeu Bianca. Escritórios organizados têm funcionários mais produtivos. Imagino que escolas limpas e bem cuidadas tenham alunos mais focados. Leonardo ouvia a conversa, sentindo orgulho e culpa em medidas iguais. Orgulho porque Bianca estava brilhando genuinamente. Culpa porque sabia que ela estava sendo observada como um experimento social. Do outro lado do salão, ele notou Rodrigo conversando intensamente com alguns convidados que não reconheceu. Havia algo na postura de Rodrigo que o incomodou, uma excitação maliciosa que não combinava com a festa. Leonardo, disse Júlia Ferreira, a jovem advogada, aproximando-se dele. Sua acompanhante é fascinante. De onde vocês se conhecem? Trabalha na empresa da família, respondeu ele, percebendo que a resposta estava se tornando automática. Em que posição? Leonardo hesitou, sentindo o peso da mentira. Está em transição entre áreas. Júlia assentiu, mas ele percebeu que ela havia notado a hesitação. Quando voltou para junto de Bianca, ela estava conversando com um empresário sobre gestão de recursos. O problema é que muitas vezes as pessoas que tomam decisões sobre eficiência nunca viram os processos funcionarem na prática, dizia ela. Excelente ponto, disse o empresário. Você deveria considerar consultoria. Com insights assim, Leonardo sentiu uma pontada de algo que reconheceu como medo. Não medo de que Bianca não fosse boa o suficiente para aquele mundo, mas medo de que ela fosse boa demais, de que ela encontrasse seu próprio caminho e não precisasse mais dele. Foi então que percebeu alguns sussurros crescendo ao redor do salão. Olhares mais prolongados direcionados a Bianca. Uma mudança sutil na energia do ambiente. Rodrigo estava de volta, conversando discretamente com pequenos grupos, e cada conversa era seguida de olhares curiosos na direção de Bianca. Leonardo sentiu um pressentimento terrível crescer em seu peito. Algo estava acontecendo e ele suspeitava que Rodrigo estava orquestrando. Bianca, disse ele, instintivamente se posicionando mais próximo dela. Que tal sairmos um pouco? O jardim está bonito. Mas já era tarde demais. O que quer que Rodrigo tivesse posto em movimento já havia começado. Os sussurros começaram sutilmente. Leonardo notou primeiro os olhares, discretos, mas mais frequentes do que antes. Pequenos grupos se formavam, conversavam baixinho e então olhavam na direção de Bianca. Não, eu tenho certeza, é ela mesmo. Ouvia fragmentos de conversa. Que situação interessante. Imagina se ela sabe.
Bruno se aproximou de Leonardo com uma expressão preocupada que ele tentava esconder. Acho que temos um problema, disse baixinho. Que tipo de problema? Rodrigo convidou algumas pessoas que conhecem a Bianca de outros contextos. O estômago de Leonardo afundou. Que outros contextos? Profissionais. Eles a reconheceram. Leonardo olhou ao redor e finalmente entendeu a mudança na atmosfera. Não era mais curiosidade sobre quem era Bianca. Era curiosidade sobre por que ela estava ali. Quanto tempo temos antes que ela perceba? Perguntou. Não muito, disse Bruno, e havia algo quase culpado em sua voz. Leonardo, eu não sabia que Rodrigo ia fazer isso. Quando vi os caras que ele trouxe... Você tentou parar? Tentei, mas ele disse que era parte do plano original, que você estava levando a brincadeira longe demais e precisava de uma dose de realidade. Leonardo sentiu raiva crescer dentro dele. Uma dose de realidade? Ele acha que você está se apaixonando por ela. E se estiver? Bruno o olhou com surpresa. Está? Antes que Leonardo pudesse responder, ouviu a voz de Bianca atrás dele. Leonardo, posso falar com você um momento? Ele se virou e viu algo em seus olhos que o gelou. Não era raiva ou humilhação. Era uma tristeza profunda e uma compreensão que ele temia. Claro, disse ele, seguindo-a para um canto mais reservado. As pessoas estão falando sobre mim, disse ela sem rodeios. Bianca... Não estão sendo cruéis ou óbvias. Estão sendo muito educadas, na verdade. Sussurros discretos, olhares de pena, sorrisos condescendentes. Leonardo sentiu como se estivesse assistindo a um acidente em câmera lenta. E eu percebi uma coisa, continuou ela, a voz firme, mas com uma tremulação quase imperceptível. Eles não estão surpresos porque descobriram que sou faxineira. Estão surpresos porque eu não sei que todos sabem. A observação atingiu Leonardo como uma lâmina. Ela havia entendido tudo. Como se eu fosse a única pessoa na sala que não soubesse que sou a piada da noite. Leonardo quis negar, quis explicar, quis fazer qualquer coisa para apagar a dor que via crescendo nos olhos dela, mas as palavras não vieram. É verdade? Perguntou Bianca, a voz baixa, mas firme. Eu sou a piada da noite? Leonardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. A culpa que havia estado crescendo durante toda a noite finalmente o paralisou. O seu silêncio já é resposta suficiente, disse ela. Bianca, deixe-me explicar. Explicar o quê? Por primeira vez, havia uma rachadura na compostura dela, bem pequena, mas visível. Explicar como uma faxineira foi convidada para uma festa de gala para entretenimento dos ricos? Não foi. Não é assim. Como foi, então? Ela respirou fundo, claramente se esforçando para manter o controle. Porque eu ouvi vocês, Leonardo. Na noite em que fizeram a aposta, eu estava limpando seu escritório e ouvi tudo. O mundo de Leonardo desabou. Você sabia? Sabia que vocês haviam apostado em me humilhar. O que não sabia é que vocês fariam isso tão... elaboradamente. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco. Se você sabia, por que aceitou vir? Porque eu estava cansada de ser invisível. Porque pensei que pelo menos uma vez na vida eu mereceria estar em um lugar bonito, com pessoas interessantes. Sua voz vacilou quase imperceptivelmente. E porque, ingenuamente, achei que talvez você tivesse me visto como pessoa. Eu vi! Explodiu Leonardo. Bianca, tudo o que aconteceu esta noite... Aconteceu porque você é um ator melhor do que eu imaginava. Não, disse ele desesperado. Nada do que eu senti esta noite foi fingimento. Bianca o olhou com uma expressão que misturava tristeza e algo que poderia ser pena. Sabe qual é a parte mais triste? Disse ela. Eu acredito em você. Acredito que você sentiu algo real.
Mas isso não muda o fato de que tudo começou como uma crueldade. Leonardo tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. E isso não muda o fato de que você me deixou passar a noite inteira acreditando que era especial, quando na verdade era só entretenimento. A palavra entretenimento saiu carregada de uma dor que partiu o coração de Leonardo. Você é especial, disse ele desesperado. Mais especial do que qualquer pessoa que conheço. Talvez, disse ela, com um sorriso triste que não chegava aos olhos. Mas não especial o suficiente para merecer honestidade desde o início. E então, com uma dignidade que o deixou ainda mais arrasado, Bianca começou a caminhar em direção à saída. Onde você vai? Para casa, disse ela sem se virar. Onde sempre pertenci. Bianca, espera! Leonardo correu atrás dela, alcançando-a próximo à entrada principal da mansão. Ela parou, mas não se virou. Por favor, disse ele, me deixe explicar. Me deixe tentar. Tentar o quê? Agora ela se virou e Leonardo viu lágrimas contidas em seus olhos. Me convencer de que não fui humilhada? Me fazer acreditar que seus sentimentos justificam a crueldade inicial? Os meus sentimentos são reais. Eu sei, disse ela, e isso o surpreendeu. E isso torna tudo ainda mais triste. Leonardo não entendeu. Porque significa que você é capaz de ver meu valor, de se conectar comigo genuinamente, mas mesmo assim escolheu começar com uma mentira. A precisão da observação o atingiu como uma punhalada. Eu me apaixonei por você, disse ele desesperado. E eu por você, respondeu ela simplesmente. A confissão inesperada o paralisou por um momento. Então por quê? Porque amor que começa com humilhação não pode crescer saudável, Leonardo. Porque toda vez que eu olhasse para você, me lembraria de que fui convidada como piada. Bianca respirou fundo, claramente se esforçando para manter a compostura. E porque você teve várias oportunidades de me contar a verdade esta noite. Várias, e escolheu não contar. Leonardo sabia que ela estava certa. Durante a dança, quando ela perguntou por que ele a havia convidado, durante as conversas íntimas. Em todos os momentos de conexão genuína, ele poderia ter sido honesto. Eu tinha medo, admitiu. Medo de quê? De perder você antes mesmo de te ter. Bianca sorriu, mas era um sorriso partido. E agora me perdeu de qualquer jeito. Ela começou a caminhar novamente, mas parou na porta. Obrigada pela noite, Leonardo. Partes dela foram mágicas. Vou tentar me lembrar dessas partes. Bianca, e obrigada por me mostrar que eu posso pertencer a qualquer lugar onde escolher estar. Mesmo que este não seja um desses lugares. Ela saiu, deixando Leonardo sozinho na entrada de sua própria festa. Atrás dele, Bruno se aproximou hesitantemente. Leonardo. Não, disse Leonardo se virando com uma expressão que Bruno nunca havia visto antes. Não diga nada. Cara, eu sinto muito. Quando vi o que Rodrigo estava fazendo... Você sentiu muito? Leonardo riu, mas era um riso amargo sem humor. Vocês apostaram em humilhar uma mulher inocente e você sente muito? Foi só uma brincadeira que saiu do controle. Foi crueldade, cortou Leonardo. E eu fui cúmplice. Bruno ficou em silêncio, não sabendo o que dizer. Sabe o que é pior? Continuou Leonardo. Não é que ela era boa demais para nossa brincadeira, é que nós éramos pequenos demais para ela. Ele olhou pela janela, na direção onde Bianca havia desaparecido na noite. Ela sabia, Bruno. Desde o início, ela sabia sobre a aposta. E mesmo assim veio. Mesmo sabendo que seria humilhada, ela escolheu vir porque queria uma chance de ser vista como pessoa. A revelação atingiu Bruno como um soco. E eu, desperdicei essa chance. Desperdicei ela. Leonardo se afastou de Bruno e voltou para a festa, mas tudo havia mudado.
As conversas pareciam vazias, os risos soavam falsos, e ele sentia como se estivesse vendo aquele mundo através dos olhos de Bianca. No salão, Rodrigo se aproximou com um sorriso satisfeito. Bem, tecnicamente você cumpriu a aposta. Ela ficou quase até o final. Leonardo se virou para ele com uma fúria fria que fez Rodrigo recuar. Se você disser mais uma palavra sobre ela, sobre esta noite, sobre qualquer coisa, eu garanto que você vai se arrepender. Leonardo, cara, relaxa. Fora da minha casa, agora. Você não pode estar falando sério. Caio, Bruno, disse Leonardo, sem tirar os olhos de Rodrigo. Levem ele embora antes que eu faça algo que todos nós vamos lamentar. Quando os três amigos saíram, Leonardo ficou sozinho no meio de sua própria festa, rodeado por 50 pessoas, mas sentindo-se mais isolado do que nunca. Pela primeira vez em sua vida, ele havia encontrado algo real, algo precioso, e havia destruído com as próprias mãos. O ônibus da meia-noite estava quase vazio. Bianca se sentou na janela dos fundos, observando a cidade passar, enquanto tentava processar tudo o que havia acontecido. O vestido azul marinho, que horas antes a fazia sentir-se como uma rainha, agora parecia pesado demais para seu corpo. Ela não chorou no ônibus. Não permitiria que desconhecidos vissem sua dor, mas sentia como se algo dentro dela tivesse se partido e não soubesse como consertar. A verdade era ainda mais complicada do que Leonardo imaginava. Sim, ela havia ouvido a aposta naquela noite no escritório, mas havia aceitado o convite não apenas por desafio ou cansaço de ser invisível. Durante 2 anos observando Leonardo trabalhar, Bianca havia desenvolvido sentimentos por ele. Pequenos momentos onde ela o via ser gentil com funcionários em dificuldades, a forma dedicada como trabalhava em projetos importantes, como tratava a secretária idosa com respeito. Bianca havia se apaixonado pela versão dele que ninguém mais notava. Por isso, quando ouviu sobre a aposta, uma parte dela quis ver se conseguiria fazer ele enxergá-la de verdade. Se conseguiria transformar uma crueldade em algo real. E havia conseguido. Ela sabia, pelos olhos dele, pelas conversas, pela forma como ele a defendeu, que os sentimentos que surgiram durante a noite eram genuínos. Mas isso tornava tudo ainda mais doloroso. Quando chegou em casa, Dona Rosa estava esperando acordada na sala, mesmo sendo 1 da manhã. Como foi, filha? Bianca olhou para a mãe. E pela primeira vez desde que saiu da festa, deixou as lágrimas caírem. Foi lindo, mãe. E foi terrível. Dona Rosa abriu os braços e Bianca se permitiu ser consolada como não fazia desde criança. Me conta, disse a mãe, acariciando seus cabelos. Bianca contou tudo. A aposta que havia ouvido, a decisão de ir mesmo assim, como Leonardo havia mudado durante a noite, como ela havia se apaixonado ainda mais e como tudo havia desmoronado quando a verdade veio à tona. Você fez certo em sair, disse Dona Rosa quando ela terminou. Fiz? Porque não me sinto vitoriosa, mãe. Me sinto vazia. Você fez certo porque manteve sua dignidade e porque mostrou para ele e para você mesma que você vale mais do que qualquer humilhação. Bianca se aninharam no abraço da mãe, sentindo-se perdida. E agora? Como eu volto a trabalhar na empresa dele como se nada tivesse acontecido? Você não volta, disse Dona Rosa simplesmente. Mãe, a gente precisa do dinheiro. A gente encontra outro jeito. Você é formada, inteligente, vai conseguir algo melhor. E se não conseguir? E se ninguém me contratar? Então a gente aperta o cinto até conseguir, mas você não vai se diminuir mais por causa de dinheiro. Era uma decisão que mudaria tudo, mas Bianca sabia que a mãe estava certa. Leonardo não dormiu. Depois que os últimos convidados foram embora e os funcionários da festa terminaram de limpar, ele ficou sozinho no escritório de sua casa, revivendo cada momento da noite.
A forma como Bianca havia chegado, transformando o salão inteiro apenas com sua presença. As conversas que tiveram, mais genuínas do que qualquer relacionamento que ele já havia tido. A dança, onde por alguns minutos ele havia esquecido completamente de onde vinha. E depois, a descoberta. O olhar nos olhos dela quando percebeu que havia sido usada. A dignidade com que ela havia saído, mesmo estando obviamente ferida. Às 6 da manhã, quando o sol começou a nascer, Leonardo tomou várias decisões. Primeira, iria à empresa e esperaria Bianca chegar para se desculpar adequadamente. Segunda, terminaria definitivamente a amizade com Rodrigo. Terceira, repensaria completamente sua vida e suas prioridades. Chegou ao escritório às 7h30, muito antes do horário usual. Ficou esperando no estacionamento, observando a entrada dos funcionários. Mas Bianca não apareceu. Às 9h, preocupado, procurou Dona Carmen, a coordenadora da limpeza. "Bianca não veio trabalhar hoje?" perguntou. "Ah, senhor Leonardo, ela não vai mais trabalhar aqui. Entregou uma carta de demissão ontem, logo depois da festa. Disse que havia encontrado uma oportunidade melhor." Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco. Pediu para ver a carta. "Senhor Leonardo, venho por meio desta comunicar minha saída da empresa Alvarenga com efeito imediato. Entendo que posso estar descumprindo o aviso prévio e me coloco à disposição para as penalidades cabíveis. Agradeço pelas oportunidades oferecidas durante estes 2 anos. Atenciosamente, Bianca Oliveira." O texto era formal, frio, definitivo. Não havia nada pessoal, nenhuma referência à festa ou a ele. "Ela parecia determinada", disse Dona Carmen, mas também parecia triste. Limpou o armário com muito cuidado, como se estivesse se despedindo de algo importante. Leonardo sabia que ela não tinha outra oportunidade. Havia simplesmente escolhido a dignidade sobre a segurança financeira. Durante o resto do dia, tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível. Toda vez que olhava para o escritório, via Bianca limpando discretamente ao redor dele. Toda vez que passava pelo corredor, lembrava-se de como ela havia caminhado com elegância na noite anterior. Às 5 da tarde, tomou uma decisão que seus amigos, ex-amigos, considerariam loucura. Mas pela primeira vez na vida, não se importava com a opinião deles. Leonardo dirigiu até o bairro de Bianca, mas desta vez não para observar de longe. Subiu os 2 lances de escada do prédio e bateu na porta do apartamento 23. Dona Rosa atendeu, e Leonardo se viu face a face com uma versão mais velha de Bianca. Os mesmos olhos expressivos, a mesma dignidade natural. "Você deve ser Leonardo", disse ela, sem surpresa na voz. "Senhora Rosa, posso falar com Bianca? Ela não quer falar com você." A resposta direta o pegou desprevenido. "Por favor, eu só preciso de 5 minutos para me desculpar adequadamente." "Desculpar por quê? Por usar minha filha como entretenimento? Por convidá-la para humilhá-la?" "Por tudo. Por cada segundo daquela noite onde eu poderia ter sido honesto e escolhi não ser." Dona Rosa o estudou por um momento. "Entre, mas ela realmente não está aqui." Leonardo entrou no pequeno apartamento. Era simples, mas limpo e acolhedor. Via-se o cuidado em cada detalhe. Almofadas arrumadas, plantas bem cuidadas, fotos de família nas paredes. "Onde ela está?" "Procurando emprego. Saiu às 7 da manhã com currículo e esperança." Leonardo sentiu culpa crescer. "É culpa minha." "É", disse Dona Rosa sem suavizar. "Mas não do jeito que você pensa." "Como assim?" "Você não é culpado por ela ter perdido o emprego. É culpado por ela ter perdido algo muito mais importante." O quê?" Dona Rosa hesitou. Depois decidiu que Leonardo precisava saber a verdade completa.
Minha filha estava apaixonada por você há muito tempo, não desde a festa, desde que começou a trabalhar na empresa. A revelação atingiu Leonardo como uma avalanche. 2 anos? 2 anos observando você trabalhar, vendo o homem que você era quando ninguém estava prestando atenção. Ela via bondade em você que nem você mesmo sabia que tinha. Leonardo se sentou pesadamente no sofá simples. Por que ela nunca disse nada? Porque ela sabia qual era o lugar dela. Sabia que você nunca a veria como mulher, apenas como funcionária. Mas então, por que aceitou ir à festa sabendo da aposta? Porque uma parte dela esperava que, pelo menos uma vez, você a visse de verdade, que a crueldade se transformasse em algo real. E se transformou, disse Leonardo desesperado. Tudo o que senti por ela foi real. Eu sei, e ela também sabe. Mas saber não apaga a dor de descobrir que começou como piada. Leonardo ficou em silêncio, processando o peso da revelação. O que posso fazer? Não sei se pode fazer alguma coisa. Mas se quiser tentar, precisa entender que não será fácil. E que talvez não seja possível. Leonardo saiu do apartamento de Bianca com a cabeça em turbilhão, mas com uma clareza que não tinha há dias. Ela havia se apaixonado por ele muito antes da festa. Isso mudava tudo. Tornava a aposta não apenas cruel, mas uma traição a sentimentos genuínos que ele nem sabia que existiam. Durante o resto da semana, resistiu ao impulso de procurá-la pelas ruas. Dona Rosa havia sido clara. Bianca precisava de espaço. Em vez disso, Leonardo fez algo que nunca havia feito. Pesquisou sobre a vida real de Bianca. Descobriu que ela havia se formado com notas excelentes, mas no meio da crise econômica. E havia trabalhado 2 anos em um escritório de contabilidade antes de ser demitida por cortes. Que cuidava da mãe diabética sozinha há 5 anos, desde que o pai havia falecido. Descobriu também, através de contatos no hospital público, que Dona Rosa estava tendo dificuldades para conseguir um endocrinologista. A fila de espera era de meses e o diabetes dela estava descompensado. Foi então que Leonardo tomou uma decisão. Não para impressionar Bianca, mas porque era o certo a fazer. Ligou para Dr. Carvalho, o melhor endocrinologista que conhecia, e pediu um favor pessoal, não como pagamento, como favor médico para uma pessoa que precisava. Roberto tem uma situação. Uma senhora com diabetes descompensado, sem condições de pagar consulta particular, mas que precisa urgentemente de avaliação especializada. Leonardo, você sabe que eu atendo pelo convênio também. Ela não tem convênio, é paciente do SUS. Manda ela vir na segunda-feira às 8 horas. Vou encaixar. Quanto vai custar? Nada. Se é importante para você, é importante para mim. Leonardo sabia que Dr. Carvalho estava fazendo isso como favor pessoal, não como pagamento. Era assim que funcionavam as conexões. Favores mútuos, não transações. Na quinta-feira, soube, através de Dona Carmen, que Dona Rosa havia conseguido uma consulta por sorte com um especialista particular e que os exames estavam sendo providenciados. Leonardo não contou a ninguém sobre sua participação. Não mandou flores, não deixou cartões, não fez nada que pudesse parecer tentativa de impressionar Bianca. Fez apenas porque Dona Rosa merecia cuidados adequados e porque ele tinha condições de facilitar isso. Era um pequeno passo para corrigir uma grande injustiça, mas pelo menos era um começo. E pela primeira vez desde a festa, Leonardo se sentiu um pouco menos culpado. Na segunda-feira seguinte, Leonardo estava em seu escritório quando sua secretária anunciou que seus pais haviam chegado inesperadamente de uma viagem de negócios e queriam falar com ele. Eduardo Alvarenga entrou com a presença imponente de sempre. Mas havia algo diferente em sua expressão, preocupação genuína, não apenas irritação. Margarete o seguiu,
elegante como sempre, mas com o rosto cansado de quem havia voado a noite toda. Filho, precisamos conversar, disse Eduardo, fechando a porta. Sobre a festa? Sobre você, disse Margarete, sentando-se. Estamos preocupados. Leonardo se preparou para mais uma conversa sobre reputação e status social, mas o que veio foi diferente. Leonardo, disse Eduardo, Ricardo Mendonça me ligou em Paris. Disse que ouviu histórias estranhas sobre sua festa. Que tipo de histórias? Que você levou uma funcionária como acompanhante. Que houve algum tipo de situação constrangedora. Não houve nada constrangedor da parte dela, disse Leonardo imediatamente defensivo. Calma, disse Margarete. Não estamos julgando a moça, estamos preocupados com você. A resposta surpreendeu Leonardo. Como assim? Filho, disse Eduardo, você está bem? Está passando por algum tipo de crise? Problemas que não conhecemos? Leonardo percebeu que seus pais não estavam sendo maliciosos. Estavam genuinamente confusos e preocupados. Não é crise, pai. É crescimento. Como assim? Leonardo respirou fundo. Eu me apaixonei por ela, pela Bianca. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não hostil. Leonardo, disse Margarete cuidadosamente. Você tem certeza de que são sentimentos reais? Não apenas curiosidade por algo diferente? Tenho certeza. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Filho, você entende as complicações práticas disso? Que tipo de complicações? Ela se sentiria confortável em jantares diplomáticos, em eventos internacionais, nos círculos onde você precisa circular? Ela se saiu perfeitamente na festa. Uma festa é diferente de uma vida, disse Margarete. É diferente de 20 anos de casamento, de criar filhos que vão herdar responsabilidades enormes. Leonardo percebeu que os argumentos não eram cruéis, eram práticos. Isso os tornava mais difíceis de rebater. E se eu não me importar com essas complicações? Mas você vai se importar, disse Eduardo gentilmente. Talvez não hoje, não no primeiro ano, mas vai chegar um momento onde as diferenças vão pesar. E se você estiver errado? E se estivermos certos? Era uma pergunta honesta, baseada em amor e experiência, não em preconceito. E isso a tornava muito mais difícil de ignorar. Nos dias seguintes, Leonardo descobriu que a pressão mais difícil não vinha de ultimatos dramáticos, mas de conversas bem intencionadas de pessoas que se importavam com ele. Júlia Ferreira, a jovem advogada, o encontrou para um café e trouxe o assunto de forma delicada. Leonardo, posso te falar uma coisa como amiga? Claro. Conheci a Bianca na sua festa. Ela é uma pessoa adorável, inteligente, com uma presença especial. Mas eu também sou mulher e sei como é ser julgada em ambientes predominantemente masculinos e elitistas. É exaustivo, é uma batalha constante para provar valor. Leonardo a ouviu com atenção. Você já pensou se ela realmente quer essa batalha? Se ela quer ter que provar constantemente que merece estar ao seu lado? Era uma perspectiva que Leonardo não havia considerado. E tem outra coisa, continuou Júlia. Você já pensou no que acontece se não der certo? Ela volta para onde? Você teria destruído qualquer chance que ela tem de reconstruir a vida dela em paz. No mesmo dia, Bruno apareceu em seu escritório. Não o Bruno arrogante dos últimos anos, mas o amigo de adolescência que Leonardo havia conhecido. Cara, eu preciso te pedir desculpas, começou ele. Por quê? Pela aposta. Por tudo. Quando vi como você olhava para ela na festa, quando vi como ela realmente era, eu me senti um lixo. Leonardo ficou surpreso pela honestidade. Mas também preciso te falar uma coisa. Continuou Bruno, não como o idiota que fez a aposta, mas como seu amigo há 15 anos. Fala. Você tem certeza de que está apaixonado por ela ou pelo que ela representa?
Pela ideia de ser diferente, de quebrar regras, de provar alguma coisa? Por que pergunta isso? Porque eu te conheço. E você sempre teve essa necessidade de provar que é mais que apenas o herdeiro dos Alvarenga. E às vezes, quando a gente quer provar algo, confunde rebelião com amor. A observação atingiu Leonardo de forma inesperada. E se for amor real? Então você precisa ter certeza de que não está oferecendo para ela uma vida que vai torná-la infeliz. Porque se você a ama mesmo, o que você mais quer é que ela seja feliz, certo? Leonardo saiu da conversa com mais dúvidas do que respostas. Não porque não soubesse se amava Bianca, isso ele sabia com certeza. Mas porque começou a questionar se amá-la significava lutar por ela ou deixá-la em paz. E pela primeira vez não sabia qual era a resposta certa. Leonardo estava saindo de uma reunião no centro da cidade na sexta-feira à tarde, quando a viu. Bianca caminhava pela calçada, usando um blazer simples, mas elegante, carregando uma pasta, claramente voltando de alguma entrevista de emprego. Ela o viu ao mesmo tempo e parou. Por um momento, ficaram apenas se olhando através da movimentação de pessoas na rua. Leonardo se aproximou hesitantemente. Oi, respondeu ela, a voz neutra. Como está sua mãe? Melhor, muito melhor. Conseguiu uma consulta com um especialista. Obrigada. Havia conhecimento na forma como ela disse obrigada. Ela sabia que ele havia ajudado. Entrevista de emprego? Perguntou, gesticulando para a pasta. Terceira desta semana. Escritório de advocacia no centro. Como está sendo? Bianca hesitou, depois decidiu por honestidade. Complicado. 2 anos fora da área fazem diferença. E quando descobrem onde eu trabalhava ultimamente, o que acontece? Nada direto, só questionamentos sobre estabilidade, sobre por que sair de um emprego estável para voltar à administração. Leonardo sentiu a familiar pontada de culpa. Bianca, eu posso fazer algumas ligações? Não, disse ela firme. Já te disse que não quero sua ajuda para conseguir emprego. Por quê? Por orgulho? Porque preciso saber que posso sozinha, porque preciso que meu valor profissional seja meu, não reflexo de quem conheço. Eles caminharam alguns passos juntos, em silêncio desconfortável. Leonardo, disse Bianca finalmente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não desistiu? Depois daquela noite, seria mais fácil seguir sua vida e fingir que nada aconteceu. Leonardo pensou cuidadosamente na resposta. Porque você mudou alguma coisa em mim. Mostrou que existe uma forma de viver que é mais real do que qualquer coisa que conheci. E seus pais, sua família? Estão preocupados. Não da forma cruel que eu esperava. Estão genuinamente preocupados com as dificuldades práticas. E você? Está preocupado? Leonardo parou de caminhar. Estou, mas não comigo, com você. Como assim? Estou preocupado em oferecer para você uma vida que vai te fazer infeliz, em te arrastar para um mundo que sempre vai te julgar. Bianca o olhou com surpresa. Era a primeira vez que ele demonstrava considerar o ponto de vista dela. E que conclusão chegou? Não cheguei a nenhuma. Por isso estou perguntando, o que você quer, Bianca? Realmente quer? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Bianca olhou para Leonardo por um longo momento, como se estivesse vendo-o pela primeira vez em semanas. Ninguém nunca me perguntou isso antes, disse ela finalmente. O quê? O que eu quero? Não o que preciso, não o que é prático, não o que é certo. O que eu quero. Eles encontraram um pequeno café e se sentaram em uma mesa no canto, longe do movimento da rua. Então me conta, disse Leonardo, o que você quer? Bianca respirou fundo. Eu quero ser vista, não como coitadinha, não como projeto social,
Não como Cinderela que precisa ser salva. Quero ser vista como igual. Você é minha igual. Sou, porque quando você me defende na festa, quando paga consulta médica para minha mãe, quando se oferece para usar conexões para me conseguir emprego, você está me tratando como igual ou como responsabilidade? A pergunta atingiu Leonardo como um soco. Eu estava tentando ajudar. Eu sei, e eu sou grata, mas ajuda não é parceria. Leonardo ficou em silêncio, processando. E tem outra coisa, continuou Bianca. Eu quero alguém que me escolheu, não alguém que está provando alguma coisa para si mesmo. O que você quer dizer? Seus amigos, sua família, todo mundo está questionando se você não está apenas se rebelando, se não está confundindo rebelião com amor. E você, o que você acha? Bianca o estudou. Acho que você se apaixonou por mim, mas também acho que você se apaixonou pela ideia de ser diferente do que sempre foi. E isso é ruim? É confuso? Porque eu preciso saber se você me ama, ou se me ama porque eu represento uma mudança que você quer fazer na sua vida. Leonardo sentiu como se ela tivesse posto o dedo em uma ferida que ele nem sabia que existia. Como posso provar que é amor real? Não sei, disse ela honestamente. Talvez não possa. Talvez a gente tenha que aceitar que começou errado demais para terminar certo. Ou talvez, disse Leonardo, a gente tenha que começar de novo. Como assim? Do zero. Sem culpa do passado, sem pressão da família, sem diferenças de classe, só eu e você, conhecendo um ao outro como pessoas. Isso é possível? Não sei, mas talvez valha a pena tentar. Bianca o olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. E como faria isso? Ainda não sei, admitiu Leonardo. Mas pela primeira vez estou disposto a descobrir. Bianca, disse Leonardo após alguns minutos de silêncio pensativo. E se eu começar de novo? Não como gesto dramático, mas como escolha consciente. Como assim? Meus pais estão certos sobre uma coisa. Eu nunca vivi no mundo real. Nunca trabalhei fora da empresa da família. Nunca paguei minhas próprias contas. Nunca enfrentei as dificuldades que você enfrenta todos os dias. Bianca o olhou com curiosidade crescente. E se eu sair da empresa? Não por você, mas por mim. Para descobrir quem eu sou quando não sou o herdeiro dos Alvarenga. Leonardo, isso é sua vida inteira. Exato. É minha vida inteira baseada em expectativas que eu nunca questionei. Leonardo se inclinou para a frente. Tenho dinheiro guardado. Não é herança. É meu salário dos últimos anos. É suficiente para viver modestamente por um tempo enquanto encontro algo próprio. E se você descobrir que não consegue viver sem o conforto, sem o status, então vou ter aprendido algo importante sobre quem eu realmente sou. E se descobrir que consegue, mas que mesmo assim não somos compatíveis? Leonardo sorriu. Então, pelo menos vou saber que tentei da forma certa. Bianca ficou em silêncio por um longo tempo. E quanto a mim? Perguntou finalmente. Qual é o meu papel nesse plano? Nenhum. Esse é o ponto. Como assim? Estou fazendo isso independente de você me dar uma segunda chance ou não. Estou fazendo porque preciso saber quem eu sou fora da empresa da família. A resposta a surpreendeu. Não é uma tentativa de me impressionar? Não, é uma tentativa de me tornar alguém que merece uma segunda chance, caso você algum dia queira dar uma. E se eu nunca quiser? Leonardo respirou fundo. Então, pelo menos vou ter me tornado uma pessoa melhor, e isso já vale a pena. Bianca o estudou. Você está falando sério? Vai mesmo sair da empresa? Já tomei a decisão. Vou comunicar aos meus pais na segunda-feira. E depois? Depois vou procurar um emprego como qualquer pessoa normal. Vou alugar um apartamento pequeno. Vou aprender a cozinhar, a usar transporte público, a viver com orçamento. E se for mais difícil do que imagina? Provavelmente vai ser.
Mas você fez isso a vida inteira. Se você consegue, eu também posso aprender. Bianca sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez desde a festa, começou a acreditar que talvez, apenas talvez, Leonardo estivesse sendo completamente honesto. Quanto tempo você acha que vai precisar para se encontrar? Não sei. Talvez meses, talvez anos. E você quer que eu espere? Quero que você viva sua vida. Se algum dia nossos caminhos se cruzarem novamente e se ambos estivermos prontos, veremos o que acontece. Na segunda-feira de manhã, Leonardo estava no escritório de seus pais com uma pasta na mão e o coração batendo acelerado. Eduardo e Margarete o aguardavam, claramente esperando uma conversa sobre a situação da funcionária. Pai, mãe, preciso comunicar uma decisão. Sobre a moça? Perguntou Margarete. Sobre mim. Leonardo respirou fundo e colocou a pasta sobre a mesa. Estou renunciando ao cargo na empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim? Perguntou Eduardo lentamente. Estou saindo da empresa. Vou procurar um emprego por conta própria. Leonardo, disse Margarete, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Eduardo se levantou, caminhando até a janela. Isso é por causa dela. Não, disse Leonardo firmemente. É por causa de mim. Preciso saber quem eu sou sem tudo isso. E se você descobrir que não consegue viver sem o conforto, sem os recursos? Perguntou Margarete. Então vou ter aprendido algo importante sobre meus limites e sobre meu caráter. Eduardo se virou. Filho, você entende que será muito difícil? Que você pode falhar? Entendo. E pode ser que eu volte aqui em 2 anos implorando para retomar minha posição, mas preciso tentar. Leonardo se levantou. Quero descobrir se posso construir algo por mérito próprio, se posso ser mais do que apenas o herdeiro dos Alvarenga. E se não conseguir? Então pelo menos saberei que tentei. Margarete olhou para o marido, depois para o filho. Leonardo, você tem certeza absoluta disso? Tenho, e sei que vocês acham que é loucura. Não achamos que é loucura, disse Eduardo, surpreendendo Leonardo. Achamos que é arriscado, mas talvez seja corajoso. Vocês vão me apoiar? Margarete se aproximou e tocou o rosto do filho. Sempre, mas não financeiramente. Você deixou isso claro. Com amor e conselhos, sempre que precisar, completou Eduardo. E se eu me arrepender, se for mais difícil do que imagino, então você será bem-vindo de volta, disse Eduardo, mas não como herdeiro automático, como funcionário que precisa provar seu valor. Leonardo sorriu pela primeira vez na conversa. Justo. Quanto tempo você precisa para fazer a transição? 2 meses para finalizar os projetos. Quero sair com responsabilidade. E depois? Depois começo do zero. Leonardo Santos, consultor júnior em busca de primeira oportunidade. Eduardo estendeu a mão. Boa sorte, filho. Vou precisar de sorte e de muito trabalho. Quando saiu do escritório, Leonardo sentia-se aterrorizado e exaltado ao mesmo tempo. Estava prestes a abandonar tudo o que conhecia, sem garantia de sucesso. Mas pela primeira vez na vida, estava realmente no controle de seu próprio destino. E isso valia qualquer risco. Nos 2 meses seguintes, trabalhou como nunca havia trabalhado, finalizando projetos, treinando substitutos, garantindo que sua saída não prejudicasse ninguém. E, secretamente, começou a estudar para entrevistas de emprego, algo que nunca havia feito na vida. 6 meses depois de sair da empresa familiar, Leonardo Santos estava descobrindo que a vida real era muito mais difícil do que havia imaginado. O apartamento que conseguiu alugar ficava em Meyer, não em Copacabana como sonhara inicialmente. 1 quarto e sala, mobiliado com o básico que conseguiu comprar com suas economias.
O emprego como analista júnior numa consultoria de médio porte pagava exatamente 1/8 do que ganhava antes, menos ainda do que calculara. As primeiras semanas foram especialmente difíceis. Descobrir que arroz queimava, que roupa não se lavava sozinha, que conta de luz podia vir com surpresas desagradáveis. Teve que ligar para Margarete 3 vezes pedindo dicas de economia doméstica, conversas que os deixavam emocionados e preocupados ao mesmo tempo. Mãe, como você faz macarrão que não grude? Filho, você tem certeza de que está bem? Estou aprendendo. O trabalho também não foi o que esperava. Seus colegas inicialmente o viam com desconfiança. Por que alguém de 28 anos estava começando como júnior? Suas referências da empresa anterior geravam mais perguntas do que confiança. Em março, teve uma crise séria. A conta do cartão de crédito veio muito alta. Ainda estava aprendendo a controlar gastos. O apartamento teve um problema hidráulico que custou 2/3 do salário para consertar, e ele percebeu que tinha sido ingênuo sobre os custos reais da vida independente. Naquela noite, sentado no chão do apartamento vazio, comendo miojo pela 4ª vez na semana, Leonardo questionou pela primeira vez se havia feito a escolha certa. Ligou para Eduardo. Pai, acho que cometi um erro. Por quê? É mais difícil do que imaginei. Muito mais difícil. Quer voltar? Leonardo ficou em silêncio por um longo tempo. Quero, mas não vou. Por quê? Porque se voltar agora, nunca vou saber se conseguiria. E vou passar o resto da vida me perguntando. Então o que vai fazer? Vou aprender, vou me virar, vou descobrir do que sou feito. Precisa de alguma coisa? Não financeira, mas conselhos práticos? Preciso aprender a viver com menos. Muito menos. Eduardo riu. Sua mãe vai ter prazer em te ensinar. Ela cresceu numa família simples. Nos meses seguintes, Leonardo lentamente se adaptou. Aprendeu a cozinhar pratos baratos e nutritivos. Descobriu supermercados de bairro onde os preços eram melhores. Começou a usar transporte público exclusivamente. No trabalho, gradualmente ganhou respeito. Sua formação sólida e experiência, mesmo que limitada, começaram a mostrar resultados. Em junho, recebeu sua primeira promoção, pequena mas conquistada por mérito próprio. À noite, quando chegava em casa cansado, mas satisfeito, Leonardo percebia que algo havia mudado nele. Não era mais o homem que havia saído da empresa familiar. Era alguém novo, alguém que estava descobrindo seus próprios limites e capacidades. Ainda sentia falta do conforto anterior. Ainda tinha momentos de dúvida. Mas também tinha algo que nunca tivera antes. A certeza de que tudo o que conseguia era resultado do próprio esforço. E isso valia cada dificuldade. Leonardo estava na fila do banco, numa quinta-feira à tarde, quando ouviu uma voz familiar conversando com o gerente. Preciso da carta de referência até sexta, por favor. É para uma entrevista importante. Ele se virou e viu Bianca, vestindo um conjunto executivo simples mas elegante, conversando profissionalmente com o funcionário do banco. Por alguns segundos, ficou apenas observando. Ela estava diferente. Havia uma confiança em sua postura que não estava lá antes, uma segurança que vinha de conquistas próprias. Quando ela terminou e se dirigiu para a saída, Leonardo hesitou, depois decidiu seguir seus instintos. Bianca? Ela se virou surpresa. Por um momento, ficaram apenas se olhando. Leonardo, disse ela, recompondo-se. Que surpresa! Como você está? Bem, muito bem, na verdade. Havia algo diferente no tom dela, cordial, mas com uma distância respeitosa. E você? Sobrevivendo, disse ele, tentando fazer uma piada que não soou muito convincente. Ouvi dizer que saiu da empresa da família. Saí. Há 6 meses. Como está sendo?
Leonardo considerou mentir, dizer que estava tudo perfeito, mas algo na forma direta como ela perguntou o fez optar pela honestidade. Difícil, mais difícil do que imaginei. Arrependido? Às vezes, mas não o suficiente para voltar. Bianca o estudou. Você está diferente. Como assim? Mais real, menos polido. Leonardo olhou para si mesmo. A roupa simples, o cansaço do dia de trabalho, as mãos que agora tinham calos de limpar o próprio apartamento. A vida real deixa marcas, disse ele. Deixa mesmo. Eles saíram do banco juntos, caminhando lentamente pela calçada. E você? Perguntou Leonardo. A carta de referência é para quê? Entrevista para coordenadora administrativa numa empresa de advocacia. Seria uma promoção significativa. Parabéns. Tenho certeza de que vai conseguir. Obrigada. Estou nervosa, mas esperançosa. E sua mãe? Ótima. Voltou a trabalhar. O tratamento está controlando muito bem o diabetes. Leonardo sentiu alívio genuíno. Fico feliz em saber. Eles pararam numa esquina onde seus caminhos se separavam. Leonardo, disse Bianca hesitante, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente fez isso? Deixou tudo para trás? Leonardo pensou cuidadosamente, porque percebi que nunca havia escolhido nada na minha vida. Tudo havia sido decidido para mim. Escola, universidade, carreira, até mesmo amigos. Queria saber quem eu era quando as escolhas fossem realmente minhas. E descobriu? Estou descobrindo, todo dia. Bianca sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele viu dela desde o reencontro. Gostaria de tomar um café algum dia? Perguntou ele impulsivamente. Não apenas como pessoas que se reencontraram. Bianca hesitou por um longo momento. Talvez, disse ela finalmente, quando as coisas se acalmarem um pouco. Não era não, mas também não era sim. Era, Leonardo percebeu, exatamente a resposta que ele merecia. 3 semanas depois, Bianca ligou. Leonardo? Sou eu, Bianca. Oi, disse ele surpreso. Tudo bem? Tudo. Consegui o emprego. Parabéns. Sabia que conseguiria. Obrigada. Olha, sobre aquele café. Você ainda tem interesse? Claro. Sábado de manhã tem uma padaria no centro que serve um café bom e fica no meio do caminho para ambos. Perfeito. No sábado, Leonardo chegou primeiro, nervoso como não se sentia há meses. Quando Bianca chegou, ele notou que ela também parecia um pouco tensa. Parabéns pelo emprego, disse ele quando ela se sentou. Obrigada, é um passo importante. Eles pediram café e pão de açúcar e por alguns minutos conversaram sobre amenidades, o trânsito, o tempo, as mudanças no bairro. Posso te fazer uma pergunta? Disse Bianca finalmente. Claro. Como está sendo mesmo? A vida nova? A verdade completa? Leonardo respirou fundo. Alguns dias são bons, outros são muito difíceis. Tive momentos em que quis desistir, voltar correndo para a casa dos meus pais. O que te fez continuar? Orgulho, talvez, ou teimosia. E a percepção de que se voltasse agora nunca me perdoaria. E financeiramente? Apertado, muito apertado. Aprendi que arroz e feijão podem ser uma refeição completa, que roupa pode ser usada mais vezes antes de lavar, que Netflix é luxo. Bianca sorriu. Bem-vindo ao mundo real. É mais difícil do que parece. É, mas também é mais honesto. Eles conversaram por 2 horas. Leonardo contou sobre as dificuldades práticas, os momentos de dúvida, os pequenos sucessos no trabalho. Bianca falou sobre seu novo emprego, sobre como estava orgulhosa de ter conseguido sozinha, sobre os planos para o futuro. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Disse Leonardo quando se preparavam para ir embora. Pode. Você ainda sente raiva de mim? Pela festa, por tudo? Bianca pensou cuidadosamente.
Não sinto raiva, sinto cautela. Como assim? Porque você mudou, isso é visível, mas eu também mudei. E não sei se as pessoas que somos agora são compatíveis. E como descobrimos? Devagar, sem pressão, sem expectativas românticas, apenas duas pessoas se conhecendo? Exatamente. Quando se despediram, concordaram em se encontrar novamente na semana seguinte. Nos meses que se seguiram, desenvolveram uma amizade cuidadosa. Encontros para café, caminhadas no parque, conversas sobre trabalho e vida. Nada romântico, nada intenso, mas havia algo crescendo entre eles. Um respeito mútuo, uma afinidade baseada nas pessoas que haviam se tornado. Leonardo descobriu que Bianca era ainda mais interessante agora, mais confiante, mais determinada. Bianca descobriu que Leonardo, longe dos privilégios, tinha humor genuíno e uma humildade que antes não existia. Ainda havia momentos de tensão, memórias dolorosas que vinham à tona, mas também havia momentos de conexão real. Era o começo de algo novo, algo baseado em verdade, não em fantasias. 8 meses após o primeiro reencontro, quando Leonardo e Bianca já haviam desenvolvido uma amizade sólida e tinham começado a considerar que talvez pudesse se tornar algo mais, uma crise testou tudo. Leonardo foi demitido. A empresa de consultoria onde trabalhava perdeu um contrato importante e teve que fazer cortes. Como último contratado, ele foi um dos primeiros a sair. Bianca, não sei o que fazer, disse ele durante um telefonema numa quinta-feira à noite. Minhas economias duram no máximo 2 meses. Você quer conversar pessoalmente? Quero. Eles se encontraram no apartamento de Leonardo. Era a primeira vez que Bianca o visitava, e ela ficou surpresa com a simplicidade do lugar. Mobília básica, geladeira quase vazia, sinais claros de alguém vivendo com muito pouco. É pior do que você esperava? Perguntou ele, notando sua expressão. É mais real do que eu imaginava, disse ela honestamente. Leonardo contou sobre a demissão, sobre suas opções limitadas, sobre como estava começando a questionar se havia tomado a decisão certa ao sair da empresa familiar. Você está pensando em voltar? Perguntou Bianca. Estou, e isso me deixa com vergonha. Por quê? Porque sinto como se fosse desistir, como se não fosse forte o suficiente para isso. Bianca se sentou ao lado dele no sofá simples. Leonardo, não há desonra em reconhecer limitações. Mas antes de tomar uma decisão definitiva, pode me deixar te ajudar? Como? Tenho contatos no meu trabalho. Escritórios de advocacia sempre precisam de consultores para casos complexos. Não seria emprego fixo, mas seria trabalho. Leonardo hesitou. Não quero que você sinta que precisa me salvar. Não estou te salvando. Estou oferecendo uma rede de apoio. É diferente. Como assim? Porque você faria o mesmo por mim. Porque amigos se ajudam. E porque você provou que consegue trabalhar duro e entregar resultados. Nos dias seguintes, Bianca fez algumas ligações. Conseguiu para Leonardo 2 trabalhos de consultoria, projetos pontuais, mas que pagariam as contas pelos próximos meses. Por que você fez isso? Perguntou ele quando soube. Porque acredito em você e porque quero ver até onde você consegue chegar. A crise, em vez de separá-los, os aproximou. Leonardo viu que Bianca não o ajudara por pena, mas por confiança genuína em sua capacidade. Bianca viu que Leonardo aceitara ajuda sem perder sua dignidade ou determinação. 3 meses depois, um dos projetos de consultoria se transformou em oferta de emprego permanente. Leonardo estava de volta ao mercado, mais forte e experiente. Obrigado, disse ele a Bianca numa noite, enquanto jantavam no apartamento dela, o primeiro jantar que ela cozinhara para ele. Pelo quê? Por ter acreditado em mim quando eu não acreditava em mim mesmo.
É isso que pessoas que se importam fazem uma pelas outras. Pessoas que se importam? Sim, disse ela sorrindo. É isso que somos. Era a primeira vez que qualquer um dos dois admitia que havia sentimentos genuínos crescendo entre eles. E desta vez estava baseado em algo sólido. 1 ano e meio após o primeiro reencontro no banco, Leonardo e Bianca finalmente admitiram que eram mais que amigos. Não houve um momento dramático de declaração. Foi uma evolução natural. Jantares que se tornaram mais frequentes, conversas que se tornaram mais íntimas, conforto mútuo que se tornou necessidade emocional. Estamos namorando? Perguntou Leonardo numa noite, depois de passarem o fim de semana inteiro juntos. Acho que sim, disse Bianca rindo. Quando isso aconteceu? Gradualmente, como tudo o que é bom. O relacionamento que desenvolveram era diferente de qualquer coisa que qualquer um dos dois havia experimentado antes. Era baseado em conhecimento real, em respeito mútuo conquistado através de dificuldades, em escolhas conscientes feitas dia após dia. Leonardo havia crescido profissionalmente. O trabalho de consultoria se transformara em uma posição sênior numa empresa respeitada. Conseguira alugar um apartamento melhor, ainda simples, mas confortável. Mais importante, havia desenvolvido confiança genuína em suas próprias capacidades. Bianca havia sido promovida a gerente administrativa e estava cursando uma especialização em gestão. Financeiramente estável, ela e a mãe haviam se mudado para um apartamento maior e mais próximo do centro. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Bianca numa noite, enquanto caminhavam pela orla de Copacabana. "Da festa? Da forma como tudo começou? Sim, mas do caminho que percorremos depois? Nunca. Mesmo com todas as dificuldades, especialmente por causa das dificuldades, elas nos mostraram quem realmente somos." 6 meses depois, enfrentaram seu primeiro conflito sério como casal. Os pais de Leonardo, que haviam respeitado sua escolha à distância, começaram a pressionar sutilmente por um casamento. "Eles acham que você não é séria quanto a mim", disse Leonardo a Bianca após um jantar familiar particularmente tenso. "E você, o que acha? Acho que você é a pessoa mais séria que conheço, mas também acho que eles têm medo." "Medo de quê?" "De que você seja temporária, de que um dia você se canse desta vida, desta família, de mim." Bianca ficou em silêncio por um longo tempo. "E você tem esse medo?" Leonardo hesitou. "Às vezes." "Por quê?" "Porque sei que você pode ter qualquer vida que quiser agora. Você provou que é capaz de conquistar qualquer coisa. E às vezes me pergunto se escolheria esta vida." "Se escolheria a mim." Bianca o encarou. "Leonardo, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você me ama porque eu o desafio a ser melhor, ou apesar de eu te desafiar?" "Por causa disso." "Então entenda, eu te escolho todos os dias. Não por conveniência, não por segurança, não por amor romântico cego. Te escolho porque você se tornou um homem que vale a pena escolher." A conversa os aproximou ainda mais. Leonardo compreendeu que o amor de Bianca não era condicional ou frágil. Era uma escolha consciente e renovada. Bianca compreendeu que os medos de Leonardo eram naturais e que ela podia ajudá-lo a superá-los através de ações, não apenas palavras. Era um amor maduro, baseado em conhecimento real e crescimento mútuo. Era o tipo de amor que dura. Gostou dessa história? Você acha que Leonardo tomou a decisão certa? Me conta nos comentários. Até a próxima história.